tá falando de viagem. Foi um assunto legal. Qual foi o lugar mais da hora que você conheceu viajando? Essa é perigosa, hein? Eu conheci de mundo. É. Será que eu posso falar o lugar? Talvez você não possa falar. Né? Ainda não, mas digamos que foi uma viagem que um dia eu vou revelar onde foi. Mas foi uma viagem no Oriente. Foi no Oriente. Foi no Oriente. Mandei mal, né? A gente te coloquei Não, mas é porque essa... numa situação. Não, mas... Gente, é o seguinte. Tem coisas que dá pra falar, que tem timing, tem coisas que não. Esse ano eu fiz uma viagem pro exterior, que eu não falei tão publicamente. Foi muito legal, foi o lugar mais incrível que eu conheci da minha vida, de fato. Voltei com 2 hernias de disco? Sim! Na verdade, eu cheguei com 2 hernias de disco. E eu aprendi que tem que tomar muito cuidado com certas coisas da saúde. Mas, então eu nem conheci tão bem quanto poderia. Mas em questão de viagem, em geral, essa foi com certeza, um dia eu falo, então sigam em todas as mídias sociais, que um dia você vai saber. Eu falo que as coisas no esporte, eles têm como prescrever. Então eu tava até comentando em off aqui. Esse não prescreveu ainda. Mas, por exemplo, a história do Flamengo... Flamengo? A gente era proibido por contrato de falar isso. Sério? Sim. O Flamengo, é sério? Não podia. Tem uma cláusula do contrato, a penalidade máxima se você falar isso ou falar... Ou tinha algum funk que tinha uma... Uma vez. Mano, era o nome do Flamengo uma seleção? Deve ser o cheirinho, uma coisa desse tipo. Tinha algum funk que ele meio que desvirtuava um pouco. Aí você também nunca poderia cantar. Então tinha umas coisas meio esquisitas. Porque ser do Flamengo a seleção não faz sentido eles proibirem, porque tá exaltando o time. Não, era um que... a ideia era que o cara fez pra ser legal, mas que passava umas coisas. E o Flamengo era proibido. O Flamengo nunca falava. Sim, é estranho, mas faz sentido. Você tá trocando o nome da marca, né? Isso, pelo que eu entendi, era algo top-down. Era algo que é uma das poucas coisas que o pessoal... que o Flamengo... O licenciamento da marca que falaram não pode fazer. Aquele negócio, você não pode falar isso, não pode chutar cachorro no mesmo nível, assim, tá ligado? Não pode agredir o coleguinha. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente teve coisas tão ruins quanto ou piores, né? O negócio do Zico lá foi engraçado. Foi engraçado pra não falar outra coisa. No entanto, não prescreveu ainda. Tipo, eu falo de Flamengo. Hoje em dia, tem coisas que eu posso falar. O que você considera quanto pra prescrever? 5 anos? É porque, por exemplo, certas pessoas que estavam naquela line ainda estão em atividade. Entendi. Então é mais uma questão pra você, de ética pra sua. É que eu vejo que tem coisa que realmente tem que vazar. Por exemplo, gente, todo mundo falou que o Flamengo era o péssimo lugar pra trabalhar. Isso foi falado, eu mesmo falei. É lógico que eu não vou meter o pau na mídia e falar, tipo, não, mas era perceptível. Isso foi perceptível ao máximo. E, lógico, eu fiquei... Foi um momento que eu saí com problema mental mesmo. Foi horrível, 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 horrível. Mas as coisas funcionam naturalmente. O Flamengo não deu certo, não fazia essas coisas bem. Depois lá de... Não confio no projeto e tal, do BRTT. Não confio no projeto, é verdade. Depois disso, a direção começou muito bem, mas depois se perdeu. E quando as coisas estão erradas no esporte, naturalmente elas são eliminadas. Tanto que, naturalmente... elas vão ser escanteadas até saírem, né? E, de novo, tem coisa que a gente só pode contar a história em respeito às pessoas que estão envolvidas quando certas pessoas pararem ou quando certas pessoas tiverem mais de boa com isso. Porque eu vejo que tem gente que não superou ainda o que aconteceu. Entendi. E tem processos legais também correndo, né? Bom, Então, meus não. Bom. Tô suave. Inclusive, eu teria como, se eu quisesse, nossa, tranquilo. Uma coisa que eu posso falar, que é um bagulho que já foi falado publicamente, que é terrível, né? Que no final, os últimos 3 salários que eu tinha não foram pagos, e eles foram pagos, mas sem na legislação brasileira não teria como. Se eu quisesse entrar com uma ação, eu poderia. Eles foram pagos com ações. Só que eram umas ações que eu não... Gente, eu tentei durante meses. Elas são ações no exterior. De um marketing secundário. Então, para você trazer isso para o Brasil ou trazer isso para dinheiro, é virtualmente impossível. Sim, verdade. Você teria que ter alguém lá na gringa para poder receber o bagulho para você. Não conseguiu mesmo assim? Que é difícil do mesmo jeito. Entendi. Então, de novo, isso é não deixaram de pagar, eles pagaram o equivalente nisso. Não deram opção, sendo bem sincero. Então é péssimo. Mas é o tipo de coisa que a gente vivia, entendeu? E assim, vamos ser honestos. Acho que todo mundo que trabalhou com esportes há bastante tempo, igual a gente tá, tem pelo menos uma oportunidade que poderia ter dado um processinho, mas o cara dá uma evitada, Não, mas né? ali foi tudo, pô. Ali, tipo, com todo respeito a... Não, com certeza foi pior, sem dúvida nenhuma. Foi de longe o pior lugar que eu trabalhei nesse sentido. E os jogadores, a comissão, todo mundo, pessoas fantásticas, tenho amizade até hoje. Mas a questão de como era gerido... o Rei já falou bastante sobre isso. Sim. Mas, sei lá, não fazia sentido. Por exemplo, o Noodle foi contratado no meio desse split pro time. Nessa época eu estava como diretor.
Cara, eu cheguei e falei, não faça isso pra quem tava dirigindo o time. Não faça isso. Por quê? Não é que o Nudo é ruim. Não, o Nudo foi campeão brasileiro, foi um cara de muitas conquistas, mas esse time não tem match com esse treinador. Porque o Nudo é um cara disciplinador. Sim. Esse, alguém faz pergunta aí? Ah, sim, fique à vontade, rapaziada. O Nudo é um cara disciplinador. No meio do split, você colocar esse cara aqui, não vai funcionar. A gente tem um time que ele tem meninos novos, tipo o Boal. Tem os coreanos que tem uma cultura diferente. Não dá pra ser assim. Mas contrataram do mesmo jeito. Sim. Então, sei lá, se você é o diretor e você fala pra não fazer e o cara vai e faz, você é o quê? Nessa hora eu me demiti. Porque ninguém sabe disso, eu não falei. Só que eu voltei depois, que os jogadores pediram pra eu voltar. Eu falei, gente, rapaziada, ó, falei com o cara, eu como diretor, falei que eu não queria, ele fez. Falei com o Tanuri também, ele fez. Então, eu vou me afastar, deixa eu tocar do jeito que tá, show de bola, e depois eu volto, se precisar. Aí os jogadores falaram, não, pelo amor de Deus, eu cuidava de coisas do dia a dia, cuidava de coisas organizacionais. Conversaram e falaram, não, pelo amor de Deus, traz o cara de volta. Mesmo assim, pelos players também, eu voltei, que eu gostava de todo mundo, pô, é chato, mas contrataram alguém que eu, como diretoria, não compactuava. Sim. Então essa ideia do top-down, e principalmente pessoas que não estão nem no Brasil. Gente, como que você vai dar opinião sobre alguma coisa quando Você não tá vivendo a parada, né? Você não tá no lugar, você não tem parecer técnico. Porque uma coisa é, sei lá, você viveu. Você consegue dar uma opinião técnica sobre alguma coisa, mesmo que superficial. Pessoas que não têm a menor condição de ter um know-how. E eu entendo, de novo, que são pessoas que estão colocando dinheiro ali. Então eles têm essa sensação. De novo, eu não critico nesse ponto. Ainda mais do jeito que funciona a cultura deles, que é bem diferente da nossa também. Exato, eu entendo perfeitamente. Por isso que eu não fui a público falar, isso foi um absurdo. Por quê? Porque eu consegui parar e pensar, gente, tem um sentido no lado deles também. Mas é lógico, era um split que foi muito mais dificultado por isso. Diferente... Você entender é diferente de você concordar, né? Tem isso Exato, também, né? Claramente não concordava. Mas eu perfeitamente entendia. Aí não tem como comprar briga, não tem por que comprar briga. Então foi, por exemplo, um caso de, sei lá, foi uma grande decepção pra mim. Especialmente porque o primeiro split não tinha dado interferência. A gente foi vice-campeão. No sufoco, na pandemia, eu praticamente fiz a mudança dos meninos, Foi aquela época que o pessoal foi pra casa do Goku, não foi? Então, eu fiz essa mudança. Sim. Literalmente. Organizei os PCs, coloquei a internet, todo dia lá. Praticamente morei lá também. Sim. Eu levava meus gatos pra lá, porque eu não tinha onde deixar os gatos. Deixava eles num quarto lá. Praticamente morou, levou até os pets, mano. Não tem como. Não, E eles queriam ficar com os pets. Falei, não, pelo amor de Deus, rapaziada. Eu tinha só 2 gatos, né? Então foi muito intenso e nessa época eu realmente ganhei a confiança dos caras. Tanto que eu fui pra diretoria porque eles queriam, não era meu objetivo. Eu senti, pô, talvez eu possa ajudar dessa forma. Eu possa contribuir mais nessa posição de fato. Mas não adianta nada você dar essa confiança no começo e depois, só porque o time não estava indo tão bem quanto esperado, acontecer. Então, foi muito triste. Foi uma experiência que o diretor, obrigado. Só se o diretor do time inteiro é muito difícil. Agora, dirigir, por exemplo, uma line de LoL, caso tenha a confiança, caso o time fale, pô, Confiança e autonomia, né? De poder você fazer é o as cara paradas. que eu quero pra isso. Lógico, eu não vou meter o louco, gente. Eu nunca vou fazer um bagulho, tipo, sei lá, o Vitor é meu chefe, eu vou falar, não, eu vou fazer assim porque eu quero. Não, é com coisas lógicas. Sim. Por exemplo, não acho que esse é o fit por causa disso, disso. Meu argumento tá aqui. Aí a resposta, I don't care. Eu falo, Agora a resposta é eu não me recebi importo. eu recebi um I don't care e a última que eu recebi, it is what it is. Eu falei, mano, aí não, né? Eu tô argumentando com o cara manda uma dessa, aí eu falei, it is what it is, então. Quando o cara te responde, tipo, é o que é. Isso virou um meme. A vida é assim. A vida é assim, é porque basicamente tipo, não tem como ganhar um argumento desse. Virou um Qual é meme a entre a gente. argumentação? It is what it is. It is what it is, que não chegou nem em playoff. Pois é. Porque o fit pra mim não dava. O mesmo, por exemplo, o mesmo Boal, que deu um penta de Irelia no split, tava Belo penta. 0-6 de Ornn. Claramente não era o que precisava naquele momento. E não tô falando que é bom ou ruim, é só o fit. Só o fit. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o like e, cara, queria recomendar vocês para dar uma olhada lá no The Big Class, beleza? Que é o curso de Game Design do Marcão, brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece, que manda muito bem, né, em Game Design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre Game Design, né, quem sabe não pode ser a sua profissão aí, é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado, já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1, o link tá aqui na descrição, beleza? Valeu!